Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente está a Laura Cotcho, lá na redação, na Central de Notícias e de Apurações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que os ataques de Trump parecem favorecer Lula e prejudicar a estratégia da família Bolsonaro. Lula segue a se recuperar nas pesquisas de popularidade. É o que mostra mais um levantamento divulgado hoje, pesquisa Quest, que indica a aprovação de Lula em alta e a desaprovação caindo. O que explica isso? Os preços se estabilizaram e os brasileiros entendem que a melhor reação diante do que está acontecendo nas tarifas e diante dos ataques de Trump, a melhor reação vem justamente de Lula e não da família Bolsonaro. Daqui a pouco vamos trazer todos os números. A ação de Eduardo Bolsonaro, traidor, agindo lá nos Estados Unidos, é fortemente reprovada, diz a pesquisa Quest, e isso ajuda a explicar também a recuperação da popularidade do presidente Lula. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e análises sobre isso aqui no ICL Urgente. Guerra contra a América Latina. Navios de combate dos Estados Unidos devem chegar a qualquer momento na costa da Venezuela, aqui pertinho do Brasil. É um momento gravíssimo, talvez dos mais graves na história das relações internacionais, desde a crise dos mísseis, lá nos anos 60, quando os soviéticos colocaram mísseis em Cuba apontados para o território dos Estados Unidos. Mas agora é muito mais grave a agressão militar, o cerco militar à América Latina, especialmente à Venezuela. Dessa vez o alvo do governo Trump é Nicolás Maduro, que está prometendo não entregar a soberania nacional de bandeja. Num pronunciamento televisionado hoje, Nicolás Maduro disse, nós temos aqui a frase completa do Nicolás Maduro: defendemos nossos mares, nossos céus e nossas terras. Nós os libertamos, nós os vigiamos e os patrulhamos. Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela. Essa é uma frase forte. Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela, nem deve tocar o solo sagrado da América do Sul, diz Nicolás Maduro nesse pronunciamento, né? Aqui está o Maduro, foi reeleito há pouco tempo, uma eleição contestada, mas o que ninguém contesta é que a Venezuela tem que resolver os seus problemas sem interferência internacional. Já houve muita interferência na Venezuela, até um presidente de oposição autoproclamado, o tal do Guaidó, apoiado pela CIA, pelos Estados Unidos e pela direita latino-americana, foi varrido do mapa. E o Nicolás Maduro é o presidente da Venezuela e está prometendo resistir a tudo isso. Por parte do governo Trump, não é só a Venezuela não que é atacada. Olha, mais um absurdo hoje cometido pelo Trump, e a Laura Cotcho tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, Trump mira os latinos com crueldade. O presidente dos Estados Unidos agora ordenou pintar de preto o muro que protege a fronteira do país com o México. Como o muro é feito de metal, ao ficar com a cor preta, isso deixa mais quente, provocando queimaduras nos imigrantes que tentarem atravessar. A secretária de Segurança Interna do governo Trump, a Kristi Noem, postou nas suas redes sociais fotos do trabalho sendo iniciado e afirmou que o muro vai ficar tão quente que imigrantes nem tentarão passar. É crueldade, como você falou, Laura, você resumiu aí. Então, é uma guerra total contra a América Latina. O que me espanta é que ainda tem a gente nos países aqui, mas especialmente no Brasil, defendendo esse sujeito e esse regime do Trump, né? Tá aqui a foto, olha, dá para você ter uma ideia, né? A ordem é para pintar de preto o muro lá na divisa com o México. Se alguém tentar encostar, primeira coisa, queima a mão. Então é de uma crueldade. Os Estados Unidos defenderam durante décadas a livre circulação de capitais. Isso sim, todos os países têm que estar abertos para os capitais deles, mas não a livre circulação de pessoas. Aí barra, aí não pode. E não é só que não pode, eles separam famílias, mandam mães para fora dos Estados Unidos e a criança fica separada da mãe lá. Já chegaram a prender criança em jaula
na divisa ali, na fronteira. Fizeram agora prisão cercada de jacarés e a mais nova do Trump, um muro para queimar a mão de quem se aproximar desse muro. Então é uma guerra total, ameaça contra os latinos que tentam entrar lá, ameaça militar contra a Venezuela e contra outros países. Aí não precisa de ameaça diretamente militar, por enquanto não. Contra o Brasil a ameaça é outra. Então vamos virar a página e trazer aqui para o Brasil agora o noticiário desta quarta-feira. O ataque de Trump é também ao Brasil. Mas como a gente sabe, aqui os alvos são a economia e o poder judiciário. Então eles, por enquanto, não mandam tropas. Estão fazendo o ataque de outra forma. Mas já é uma espécie de guerra declarada ao Brasil. Declarada com esse tarifaço. A economia brasileira, por sorte, estava bem arrumada, inflação controlada, mas pode gerar e já está gerando turbulências. E o ataque é também ao judiciário. Alexandre de Moraes contra-atacou hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o alvo preferencial do Trump. E ele deu mais uma entrevista para um meio internacional. Vocês lembram? Nessa semana ele já tinha falado com o Washington Post, dizendo não vou recuar nem 1 milímetro. Agora deu uma entrevista para a agência de notícias Reuters. O ministro do STF disse a Reuters que tribunais brasileiros podem punir bancos nacionais, estamos falando de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, bancos nacionais que apreenderem ou bloquearem ativos aqui no Brasil com base nas sanções impostas lá nos Estados Unidos. O que ele está dizendo é isso. Se resolverem os bancos brasileiros adotar a lei dos Estados Unidos para punir gente aqui no Brasil, aí os bancos podem ser punidos, porque estarão agindo contra a lei brasileira. Explica melhor para a gente a Laura, tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, na entrevista, o Alexandre de Moraes disse que as sanções de Trump valem só para os Estados Unidos. Ele explicou que se os bancos resolverem aplicar as punições aqui no Brasil, eles podem ser penalizados pela legislação brasileira. E essa declaração aponta para possíveis consequências da decisão do Flávio Dino na segunda-feira, que proibiu que leis estrangeiras sejam automaticamente aplicadas no Brasil. Mas vale lembrar que a caça às bruxas contra os ministros do STF está a todo vapor, porque poucas horas depois da decisão, o Dino foi repreendido pelo governo Trump, que também classificou Alexandre de Moraes como tóxico nas redes sociais. Estados Unidos todo dia, ou quase todo dia, divulgando mensagens, atacando o Brasil, né? E eu acho incrível que o Flávio Dino tenha que dizer o óbvio, e hoje o Alexandre de Moraes de novo dizer o óbvio. Norma dos Estados Unidos vale nos Estados Unidos. Né? Ah, mas eles vão sancionar os bancos brasileiros. Aí os bancos brasileiros vão ter prejuízo lá. Mas os bancos são brasileiros. Se eles adotarem para se defender, para evitar sanções lá nos Estados Unidos, adotarem sanções contra cidadãos brasileiros aqui, aí os bancos é que estarão fora da lei no Brasil. Eles que vão operar no Texas, então. É isso que disse o Xandão, que pode enquadrar os bancos se seguirem por esse caminho. Já teve diretor de banco dizendo que poderia adotar. Olha, veja bem, vai ficar difícil para a gente, nós vamos ter que adotar, porque a lei Magnitsky aí está prevendo, então vamos ter que adotar. Então eles são bancos que melhores funcionarem lá no Texas, na Carolina do Norte, né? No Maine, sei lá onde, na Califórnia. Mas é a questão que está colocada, é uma questão grave, uma questão séria, e mostra o grau de ataque à América Latina. Você veja, na Venezuela, o ataque é militar, o cerco é militar. Ali é pão, pão, queijo, queijo, é cerco com navio militar. Aqui é na base de sanção, veja, eu vou sancionar o ministro, começa a querer envolver os bancos, amedrontar o sistema financeiro para ver se assusta a elite brasileira e coloca a elite brasileira contra o Alexandre de Moraes. É esse o cenário que a gente está assistindo, mas pelo jeito não está dando certo. Você vai ver agora nas próximas notícias que nós vamos trazer. Vamos lá. Bom, na política brasileira, parece que quem começa a ser visto como tóxico, porque os Estados Unidos classificaram os ministros do Supremo de tóxicos, mas quem começa a ser visto como tóxico de verdade aqui no Brasil, na política, é a família Bolsonaro. Com as eleições presidenciais de 2026 batendo a porta, o Centrão está avaliando alternativas para o futuro sem levar esta família que está aqui na tela em conta. Olha aí, ó, o Jair com 01, 02 e 03. A turma da pesada. A elite brasileira entregou o destino do Brasil em 2018 para essa turma perigosa. E eles estão aí mostrando como são perigosos. O cenário atual do Centrão envolve o seguinte:
Bolsonaro fora de combate com julgamento marcado para daqui a 2, 3 semanas e inelegível. Extrema-direita rachada e com a imagem manchada pela ação do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil. A direita com diversos candidatos alternativos, governadores, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, chamados pela família Bolsonaro de ratos. E, para completar, Lula sinaliza que pretende sim se candidatar à reeleição. Então fica um impasse. Os parlamentares de centro e de direita estão desembarcando do governo Lula ou ameaçando desembarcar, mas eles vão lançar um candidato próprio ou eles vão apoiar alguém bancado pela família Bolsonaro. De acordo com matéria do UOL divulgada hoje, que traz todo esse bastidor, há sinais de que o Centrão, a gente tem a matéria aqui, a manchete, há sinais de que, está aqui, ó, Centrão escanteia os filhos de Bolsonaro e calcula rotas para 26. Né? Há sinais de que o Centrão está escanteando os herdeiros do clã. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP Progressistas, já afirmou que o candidato dele é o Tarcísio de Freitas, com ou sem apoio da família Bolsonaro. E a família também não está se ajudando muito, né? Porque no domingo, como eu já disse, o vereador Carluxo chamou de ratos e oportunistas os 4 governadores que pertencem a esse bloco do Centrão. Então é uma situação bastante complexa essa matéria aqui, olha, no mesmo dia sai a pesquisa com a recuperação do Lula, sai essa matéria com esse bastidor de que o Centrão começa a se movimentar independentemente da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro chama todos eles de oportunistas e ratos. Tarcísio vai correr o risco de virar um novo Dória? É o caminho que parece estar colocado aí para frente. Bom, outro personagem da direita que está sendo escanteado, e esse já faz um pouco mais de tempo, ela, né, é a Carla Zambelli. Olha só essa nota que eu vou trazer agora. Carla Zambelli, segundo a perícia encomendada pela defesa dela lá na Itália, tem adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves. Eu não gosto de debochar de ninguém, e nem é o caso, que tenha problemas ainda mais psiquiátricos. É algo sério que tem que ser tratado. É o que aponta o laudo de uma perícia contratada pela defesa da deputada, que, como se sabe, está presa na Itália. Mas ela era o rei do deboche, né? A rainha, na verdade, do deboche, quando o Lula estava preso, ria, sempre debochou dos adversários, saiu armada no meio da rua. Mas agora arrumou um parecer, uma perícia, dizendo que ela tem um histórico de depressão grave, de difícil controle, tem transtornos impulsivos e até risco de suicídio, gente. Tudo isso está nessa perícia que foi encomendada pela defesa dela, né? Então vamos deixar essa interrogação, mas é um quadro bastante complexo e perigoso. Os peritos apontaram que Zambelli tem fibromialgia, síndrome do intestino irritável e dores severas generalizadas. Laura tem mais informação sobre o quadro terrível da Carla Zambelli. Rodrigo, a análise também menciona que a Zambelli depende de assistência para prevenir riscos de quedas e que por conta da síndrome do intestino irritável, a deputada precisa seguir uma dieta regrada. Segundo a perícia, a Carla Zambelli também sofre de problemas cardiológicos e por isso precisa tomar remédios controlados. E com todos esses problemas, o parecer conclui que no presídio é difícil de disponibilizar todos os tratamentos necessários para cuidar da saúde da Zambelli, como as dietas, os remédios e um acompanhamento médico cuidadoso. Então a defesa deve submeter esse laudo para análise da justiça italiana e provavelmente vai pedir uma prisão domiciliar. Já havia feito o primeiro pedido de prisão domiciliar, a gente noticiou aqui, foi negado. Então a justiça italiana diz, não, enquanto a gente decide se vai extraditar ou não para o Brasil, fica presa, esteja presa. E ela se dizia inalcançável. Na Itália parece que não é bem assim, Laura. E aí agora tirou essa perícia para tentar, né, na base da vitimização, sair da cadeia, dizendo que precisa de fazer tratamento sério. Ela tinha todos esses problemas e nada disso impediu a Zambelli de sair armada, colocando uma arma na cabeça de um apoiador do Lula, que era também jornalista, e foi ameaçado de morte por ela numa rua de São Paulo, na véspera do segundo turno em 2022. Essa é a Carla Zambelli. Bom, eu abri aqui o programa falando da aprovação do governo Lula subindo, né? É o que disse a nova pesquisa Quest divulgada hoje. A aprovação subiu para 46%, 3 pontos percentuais a mais em relação à última Quest. E a desaprovação caiu para 51%, uma queda de 2 pontos percentuais. O que mais importa é olhar as curvas,
Vamos colocar aqui na tela a primeira das lâminas, como se diz, né, aí da pesquisa, para você ver. A gente costuma dizer, a boca do jacaré está fechando. Olha aqui a boca do jacaré fechando. A desaprovação tinha aumentado muito no começo do ano, reflexo da crise do Pix e da subida dos preços. Conforme veio aquela ofensiva do Centrão contra o Lula e depois a ofensiva do Trump, o Lula se recupera, sai das cordas e aos poucos, não é nada estrondoso, mas ele vai recuperando a aprovação e a desaprovação vai diminuindo. Outras pesquisas já mostram que essa curva aqui se inverteu e a tendência é essa, voltar para o que era no ano passado, com a linha azul acima da linha vermelha, é o que pode acontecer ao longo dos próximos meses. Vamos dar uma olhada em outras telas aqui, porque a queda nessa desaprovação aconteceu principalmente, como já era esperado, no Nordeste, mas também no Sudeste. Olha essa tela aqui, pessoal. No Nordeste, o Lula já está voltando a ter uma aprovação parecida com a da época da eleição. 60% com o Lula, 37% contra. Então fica 2/3, 1/3 no Nordeste. E no Sudeste, que é fundamental, porque é a área mais populosa do país, a desaprovação cai e a aprovação sobe, não muito, mas sobe também. Então também a boca do jacaré vai fechando no Sudeste. E me chama a atenção também que até no Centro-Oeste e no Norte, eu acho que isso é reflexo um pouco da questão do Trump, atacando o agronegócio brasileiro, também há uma recuperação na aprovação do Lula. Aonde mais que o Lula se recupera? Vamos para a próxima tela. Entre os de renda mais baixa, que é o núcleo de apoio, sempre foi do Lula. Aqui do lado esquerdo, olha, aprovação ao governo Lula, entre quem ganha até 2 salários mínimos, já está em 55% de aprovação e 40% de desaprovação. Então, entre os pobres, o Lula já tem um saldo positivo de 15 pontos, voltando ao cenário, né, pré a crise do Pix no final do ano passado. Entre aqueles que ganham de 2 a 5 e que ganham mais de 5 salários mínimos, aí está mais ou menos estabilizado e tem mais desaprovação. Então o Lula volta a conquistar esse setor de até 2 salários mínimos, que é o núcleo realmente do apoio lulista. Mas vamos dar uma olhada quando se pergunta ao povo quem é que está certo nesse embate com o Trump, com essa coisa dos Estados Unidos, do tarifaço. Quem é que está agindo certo? O lado do Lula ou o lado do Bolsonaro? Vamos para a próxima tela aqui da pesquisa. Olha que interessante isso. Qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate com os Estados Unidos? Cresceu o apoio a Lula e ao PT. 48% dizem que quem está certo é Lula e o PT. Quem está errado? Né? Aliás, quem é que está certo? O apoio ao Bolsonaro, só 28%. Então, Lula, 48%. Bolsonaro e seus aliados, 28%. É uma surra na estratégia do bolsonarismo. Né? Tem mais de 20 pontos achando, né, a favor do Lula. Ele é que está agindo certo no embate com os Estados Unidos para 48% dos brasileiros. E quando se pergunta qual é a personalidade política que está tendo a melhor atuação, mais uma lâmina aqui desta mesma pesquisa, Lula é o único que tem um saldo favorável. Né? 44% dizem que ele está agindo corretamente, 46% desaprovam. Então ele tem um saldo, é um empate técnico. Mas a hora que você vai para o Jair Bolsonaro e para o Eduardo Bolsonaro, eles têm um saldo negativo de 31 pontos. A esmagadora maioria dos brasileiros, 55%, acham que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão agindo mal nesta crise, nesse tarifaço imposto pelo Trump. É uma surra. Eles estão perdendo apoio. E o Lula, não com muita folga, mas é o político mais bem avaliado ao longo desta crise com os Estados Unidos. Quando se pergunta assim, Eduardo Bolsonaro defende os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro? É a próxima lâmina. Podemos colocar aqui na tela a próxima. Olha só, você acha que o Eduardo defende o quê? Os interesses próprios e da família, 69%. Só 23% acham que ele está defendendo o interesse do Brasil. É uma surra. Eles estão ajudando o Lula a recuperar a popularidade. A explicação está aqui. Na hora que você compara Lula com o bolsonarismo, você percebe quem é que age a favor do Brasil ou contra
o Brasil. E a hora que se pergunta, e o Trump? É a última aqui, a última tela. O Trump está agindo certo ou errado ao impor essas tarifas contra o Brasil? 71% acham que ele está errado e 21% apenas acham que o Trump está certo. Então, quando os bolsonaristas saem para manifestação na Avenida Paulista, em Copacabana, na beira da praia de Boa Viagem, no Farol da Barra, na Bahia, sei lá onde, né? Saem com a bandeirinha Trump ajuda o Brasil, eles estão se isolando da imensa maioria da população. Eles têm apoio ainda? Tem, mas estão se isolando e essa ofensiva patrocinada pelo Eduardo Bolsonaro está claramente ajudando o Lula nesse momento. E amanhã sai o complemento dessa pesquisa com cenários eleitorais. E aí, a gente já tem bastidor, o Lula deve vir ainda mais à frente dos adversários para 2026. Mas vamos aguardar, esses outros números saem amanhã. Bom, isso aqui é boa notícia para o governo Lula, mas no Congresso Nacional hoje o Lula levou 2 surras, o governo dele, né? 2 reveses graves. A oposição conseguiu derrotar o governo na CPMI do INSS. É gravíssimo isso para o governo. O governo tinha indicado o Omar Aziz como presidente dessa CPMI. O Alcolumbre, lá no Senado, tinha bancado o Omar Aziz. O que aconteceu? A oposição se organizou e elegeu um outro presidente. Conseguiu indicar esse que está aqui na tela, o Carlos Viana, senador do bolsonarista lá de Minas Gerais, derrotando o Omar Aziz, que é de confiança do governo. Foi derrotado por 17 votos a 14. A CPMI vai ser presidida por um bolsonarista, Carlos Viana. Isso pode gerar muitos problemas para o Lula. Laura Couto tem mais informação sobre essa derrota do governo na CPMI. Laura. Pois é, Rodrigo, o senador Carlos Viana, que foi eleito presidente da CPMI do INSS, também rejeitou a indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para a relatoria. O Mota tinha indicado o deputado Ricardo Aires, que teria a tendência de produzir um relatório mais ameno em relação ao governo, e a fraude do INSS é um tema sensível para o Planalto. Mas, no lugar, o senador Carlos Viana escolheu o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, para a função de relator, ou seja, dupla derrota para o governo. Esse deputado, Alfredo Gaspar, é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ele, inclusive, foi relator da proposta que suspendeu parte da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado. Essa comissão tem duração prevista para até 6 meses, com a possibilidade de prorrogação. Vão ser 32 parlamentares titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, e o PT e o PL, o Partido Liberal, vão ter as maiores representações, com 4 congressistas cada, Rodrigo. É isso, então derrota dupla, o governo perdeu para presidente, vai ser presidida a comissão por um bolsonarista, e o relator é esse deputado Gaspar, que não só, como disse a Laura aí, tentou proteger o Ramagem na investigação de golpe de Estado, como esteve na balbúrdia da tomada de assalto da mesa da Câmara. É um daqueles que invadiram ali a mesa da Câmara. Então, a CPMI está na mão da ultradireita. É uma derrota para o governo. O Omar Aziz disse que faltou articulação, que o governo não se articulou direito. Disse que o MDB da Câmara teve deputados faltantes que nem votaram. Então, aqui está aqui o Omar Aziz reclamando da falta de coordenação. O governo, inclusive, convocou uma reunião de emergência no Planalto para avaliar a derrota e tentar reduzir danos. Eu falei de 2 derrotas, né? Uma foi aqui na CPMI, do INSS. Então, 6 meses com a oposição comandando a pauta nessa CPMI. No momento em que o Lula começa a se recuperar. Então, o jogo está melhorando para o Lula? Tá, mas não está fácil. A oposição tem muita força ainda. Outra derrota. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a criação de um novo Código Eleitoral que fragiliza a fiscalização dos partidos. Além disso, numa votação em separado, a CCJ do Senado aprovou, pasmem, aprovou a instalação do voto impresso por 14-12. Eles voltaram com essa história. Laura tem mais detalhes sobre isso também. Pois é, Rodrigo, de novo essa história. Parece que eles não desistem nunca, né? Mas esse projeto, ele prevê que a urna eletrônica vai imprimir o voto de cada eleitor em uma cédula de papel que vai ser depositada de forma automática em um local previamente lacrado. O texto também determina que a votação do eleitor só acaba depois de ele conferir a cédula gerada. Mas vale lembrar que essa ideia já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, com o argumento principal de haver risco de violação do sigilo do voto. Já sobre o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral, os senadores da CCJ aprovaram o projeto que pretende revogar toda a legislação anterior e instituir uma nova, completamente nova, que, entre outras normas, libera o autofinanciamento de campanhas eleitorais e reduz
reduz o prazo de inelegibilidade estipulado pela lei da ficha limpa. O projeto agora segue para votação no plenário do Senado, mas precisa passar pelas mãos do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que tem o poder de decisão para pautar ou não a proposta, Rodrigo. É isso. Dia de 2 derrotas, me parece falta de articulação política mesmo, no Senado, especificamente no Senado. Pessoal, o Itamaraty vai para as cabeças, vamos voltar para o tema do embate com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou hoje à Embaixada dos Estados Unidos um pedido de visto para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A ação é uma resposta ao ataque do governo Trump à família de Padilha, covarde ataque, caçando, suspendendo o visto da filha dele, menor de idade, da esposa. Então agora o Itamaraty pede o visto para que o Alexandre Padilha possa ir para eventos internacionais, eventualmente na ONU, nos Estados Unidos. É importante e vai ser um teste para ver, será que eles vão barrar? Aí vão colocar o Padilha, o Alexandre Padilha, no índex daqueles que são proibidos de ir para os Estados Unidos? É um teste para esse embate que vem aí pela frente. Agora, e no embate econômico, a Associação Estadunidense de Soja enviou um pedido de socorro para o Donald Trump, dizendo que a soja brasileira tomou o lugar do grão americano nas importações da China. Olha só, que surpresa, né? Eles querem prejudicar o Brasil, só que acabaram prejudicados. Os chineses resolveram comprar soja aqui do Brasil. O motivo é que a tarifa de retaliação de 20% que os chineses aplicaram na soja dos Estados Unidos deixou muito caro, importado dos Estados Unidos, o que tornou a produção brasileira muito mais competitiva, e isso mostra que o Brasil tem caminhos aí alternativos diante do ataque de Donald Trump à economia brasileira, que gera mais apoio para o Lula e gera oportunidade de negócio, por exemplo, com a China. Soja brasileira vendida para a China, no lugar da soja dos Estados Unidos. O Brasil prioriza a China e prioriza também a Europa, né, para compensar esse ataque dos Estados Unidos. O Lula telefonou hoje para Emmanuel Macron, presidente da França. Na ligação que durou quase 1 hora, o presidente brasileiro criticou o tarifaço contra o Brasil, relatou as medidas que o governo brasileiro adotou para proteger os trabalhadores e as empresas e informou a Macron do recurso que o Brasil apresentou à OMC, Organização Mundial de Comércio, contra as tarifas. Está aqui a nota da imprensa relatando esse telefonema. O Lula falou com o Putin, o Lula está falando com a China, o Lula está falando com a França para compensar esse ataque dos Estados Unidos. Então é importante a gente ver que tem espaço para uma contra-ofensiva brasileira, para uma resistência, e o Lula fica maior nesse momento. O Lula é dos maiores estadistas hoje no planeta. Não é à toa que outro dia o Mélenchon lá na França disse: o Lula é o grande exemplo de como tratar com os Estados Unidos. O Brasil não tem forças armadas para se contrapor aos Estados Unidos. Não tem mesmo, não tem. Mas tem um estadista capaz de conversar com gente do mundo inteiro e abrir novas fronteiras aí para a economia brasileira. Laura Couto, obrigado mais uma vez. O ICL Urgente vai ficando por aqui. Mais um dia de notícias quentíssimas e muito ataque da extrema-direita contra nós, né, Laura? Pois é, Rodrigo. Obrigada. Até amanhã. A gente volta com mais notícias. Daqui a pouco vem aí o N2, mas antes disso, estou falando da extrema-direita. A cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil, está em curso no mundo. O Trump está mandando navio contra a Venezuela, está fazendo ataques econômicos contra o Brasil. Aqui no ICL você já sabe, né? A gente traz uma aula sensacional com um dos maiores especialistas na extrema-direita no mundo, Daniel Ziblatt, professor de Harvard, autor do best-seller Como as Democracias Morrem. Ele vai estar ao vivo no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira. Eu faço mais uma vez o convite para você. Você teclar iclurgente.com.br, você se inscreve para acompanhar essa aula que é gratuita e é sensacional. Faça sua inscrição em iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e a equipe do ICL te avisa lá no dia 28. É hoje, Como as Democracias Morrem, e você se informa e vai aprender um pouco mais diretamente com o autor desse livro. O ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sai, daqui a pouco eu também estarei por lá. Valeu, gente! As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online gratuita
gratuita para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.